químicos, agrotóxicos e nem maquinário. Para existir uma boa produção e uma produção eficiente, é necessário impor estratégias de conservação e de recuperação de espaços danificados para esse local que vai ser inserido o sistema. A Lei de número 12.651, de 25 de maio de 2012, estabelece normas gerais para a proteção de vegetação nativa. Essa lei impõe que os agricultores preservem uma parte preservem a natureza, a fim de que a matéria-prima seja restaurada e que a gente não tire apenas essa matéria-prima, mas sim para que ela tenha tempo de se recompor. Existe também o Cadastro Ambiental Rural, que possibilita o governo federal e órgãos responsáveis de manterem o controle com relação às propriedades dos agricultores, identificando qual é a área preservada pelo agricultor e qual a área de cultivo dele. No Brasil, são poucas propriedades que utilizam sistemas agroflorestais. Isso porque poucos conhecem sobre esses sistemas e muitos não têm suporte suficiente para adotar esse sistema. É necessário também obter conhecimento com relação a essa técnica, principalmente com relação à planta que vai ser inserida nesse sistema, se ela se adapta ao solo, ao clima e principalmente se vai haver o abastecimento de água. O primeiro dos sistemas que a gente vai abordar aqui são os agroflorestais, que são voltados à produção de agroecológicos. A necessidade desses sistemas ela vem vinculada a uma crise dos atuais sistemas de produção. As demandas atuais elas fazem com que surja a necessidade de novas metodologias, de tecnologias e práticas que tornem os sistemas agrícolas, além de produtivos, sustentáveis e que mantenham a saúde dos solos no Brasil. Aqui tem uma frase muito interessante da pesquisadora Ana Primavesi, em que ela diz que a agricultura deve ser economicamente viável, ecologicamente sustentável e socialmente justa. Quando a gente pensa em sistemas ecológicos, a gente vai variar a maneira de como interagimos nos diferentes aspectos que englobam a agricultura, né? Por exemplo, o que é tratado como pragas, quando é visto num viés ecológico, nós temos como indicadores de manejo. Por exemplo, plantas daninhas não são mais consideradas daninhas, nós consideramos elas como indicadoras de qual nível trófico o sistema se encontra e se ele é um sistema inicial ou se ele é um sistema já desenvolvido. Então, ligadas à metodologia de aplicação desses sistemas ecológicos para a produção, a gente tem como uma primeira abordagem a fotossíntese, né? Esses sistemas, eles tentam fazer com que a entrada de energia seja maior do que a saída, ou seja, uma forte aliada da produção ecológica é a estratificação dos sistemas. É interessante pensar que quando a produção ela não é feita em uma monocultura, ela é feita por mais de um cultivar, a gente consegue aproveitar muito mais o metro quadrado. Então, essa fotossíntese, essa grande bateria dos sistemas agrícolas, né, o sol, acaba sendo muito mais bem aproveitado. A sucessão ecológica, ligada a essa outra abordagem, faz com que o sistema se mantenha em movimento ao longo do tempo. Ou seja, um sistema ecológico ele não é formado por apenas uma planta ou de repente uma rotação de cultura, onde é feita uma cultura, outra cultura, uma cultura, outra cultura. Com a sucessão ecológica, a gente tem as plantas, desde as placentárias, plantas que têm facilidade de se estabelecer em solos ainda muito fracos, até plantas de clímax, como grandes árvores frutíferas. Então, essa é uma coisa interessante, assim, de que ele nunca é um sistema
parado. Até mesmo quando chega no seu clímax, existe a queda de árvores que abrem copas, que abrem novas possibilidades de que esse sistema continue em movimento. Não tem como falar em agricultura ecológica sem citar a teoria da trofobiose. A teoria da trofobiose, ela nada mais é do que o balanço entre a proteólise e a proteossíntese de proteínas dentro da planta. Ou seja, uma planta, para ela estar saudável, ela precisa estar bem nutrida. E aí nós temos que lembrar lá da lei do mínimo da fertilidade, que uma planta ela é sempre limitada pelo nutriente que estiver em menor abundância dentro dela. Então, o que a trofobiose quer nos dizer? Por exemplo, uma adubação convencional, onde é só utilizado o NPK. O que isso acontece? Que a quantidade de nitrogênio, ela ficando acima deste balanço, faz com que a quantidade de aminoácidos livres na seiva atraiam pragas. Nós já sabemos que alguns afídeos, eles não possuem a capacidade de desdobrar proteínas já concretizadas na planta. Então, estes só são atraídos por aminoácidos que estejam livres. Então, aí que vem a necessidade de compreensão de que não é a abundância que faz com que a planta seja saudável, e sim o equilíbrio entre os nutrientes presentes no solo. O controle biológico, ele vem ligado a isso que eu acabei de falar, do equilíbrio, né? Ele é um mecanismo dinâmico que é utilizado pela natureza. Então, a gente sempre tem que entender que as espécies, elas sempre interagem entre si. Então, sempre que tu tiver comida em abundância, tu vai ter o que coma isso em abundância. Então, a gente pode usar, por exemplo, o controle biológico como a utilização de joaninhas para predação de lagartas e tal, como uma ferramenta, assim, fundamental, para que sempre se encontre esse equilíbrio. Então, eu vou falar de outros modos de utilizar a agroecologia para a produção. Uma delas é a utilização de sistemas agroflorestais para recuperações de áreas de preservação permanentes e reservas legais. Como normalmente as áreas rurais estão presentes em áreas em torno de rios ou até perto de montanhas, áreas de preservação permanente sempre acontecem. E além disso, as propriedades rurais, elas têm a obrigação de separar um espaço de reservas legais que não sejam já as áreas de APPs. A lei 12.651 de 2012, que permite o uso da agrofloresta para recuperações das APPs e RLs, porque ela permite que áreas rurais estabelecidas até 2008, com 4 módulos, consigam manejar elas desse jeito. Esse manejo da agrofloresta para recuperação dessas áreas é ideal porque a agrofloresta tenta imitar o máximo possível um sistema de uma floresta natural e nativas que tem hoje em dia. E porque as espécies arbóreas nativas, aqui do sul pelo menos, têm um crescimento muito lento e com a produção de alimentos, ela tem a função de proteger o solo e, assim, ajudar também a família a arcar com os custos da produção e da recuperação. Uns exemplos de estratégias para recuperar SAFs e RLs, com recuperações de APPs e RLs, tem a recuperações de SAFs para recompor matas ciliares. As matas ciliares são as que são perto de rios e córregos. Não é ideal a utilização de maquinário pesado nessas áreas, porque esse maquinário pesado pode, assim, compactar o solo e diminuir a drenagem dele. Também
pela utilização da agrofloresta, não é ideal o uso de agrotóxicos. Outro método de recuperação é recuperar áreas em declive. Normalmente, essas áreas em declive, elas apresentam um solo com baixa fertilidade e com bastante rochas. E se o declive não for muito alto, a utilização de maquinário pode ser feita. Nesses locais, a criação de valas, curvas de níveis e terraços é muito importante, porque com isso ajuda a locomoção do agricultor, além de controlar a erosão, acumula nutrientes e aumenta a infiltração de água nesse local. Para plantar as árvores nesses locais, é importante criar ilhas para essas árvores, onde tem um maior acúmulo de terra, onde aconteça esse acúmulo de terra, normalmente é onde não tem rochas, e assim essas árvores conseguem se desenvolver mais rápido. Árvores ideais para locais assim são a amora e o ipê, porque eles têm um estabelecimento muito rápido. E nas entrelinhas que vão ficar entre as árvores, é bom usar plantas arbustivas, leguminosas, de rápido crescimento e adaptadas a esse terreno de baixa fertilidade. O manejo deste local também vai ser feito com capina e com a poda. A poda vai ser feita nas árvores, garantindo que os galhos maiores fiquem de modo que evitem alguma chance de acontecer uma erosão, e concentradas também em volta das árvores. E é bom nesses locais, normalmente tem bastantes árvores exóticas, e um modo de evitar a dispersão dessas árvores é podando elas antes delas tenham a chance de desenvolver seu fruto. E assim, com esses dois exemplos, é possível aplicar os métodos agroflorestais para a recuperação dessas áreas. Bom, então a agricultura orgânica. O que é a agricultura orgânica? É definido pelo artigo 1 da primeira lei que define o que é orgânico. É esse texto aqui, mas que eu destaquei as partes principais, que seriam adotar técnicas específicas para otimizar o uso de recursos naturais e socioeconômicos. Também, com isso, com o objetivo de alcançar a sustentabilidade econômica e ecológica. Também seria a minimização da dependência da energia não renovável, ou não só de energia, mas também de outros recursos não renováveis, como fertilizantes, minerais, outras coisas. Para isso, utilizando métodos culturais, biológicos e mecânicos. Então, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, que é o que acontece bastante na agricultura convencional. Bom, a agricultura orgânica, ela segue alguns princípios para que ela exista. O primeiro princípio é o princípio da diversificação. Então, estando num ambiente diversificado, a chance de se precisar de tratamentos químicos ou de intervenção é menor, conforme a diversificação é maior. Diversificação tanto de plantas como de animais. E essa diversificação, ela vai gerar um equilíbrio ecológico entre os seres que estão ali, né? Entre as plantas e os insetos e os predadores naturais. Então, é isso que se busca na agricultura orgânica, que o sistema esteja equilibrado e que ele precise da menor taxa de intervenção humana possível. Outro princípio do sistema é a de reciclagem de matéria orgânica. É a utilização da matéria orgânica que é produzida principalmente na propriedade, como fertilizante, como cobertura de solo, e isso reduz o custo com fertilizantes externos, melhora a qualidade do solo em retenção de água e prevenção de aparecimento de plantas daninhas,
E isso também diminui a dependência do produtor a insumos externos, a ter que comprar coisas em outros lugares. Então, ele pode usar esterco de boi, pode usar palhada de outras plantas, folhas, galhos, outras coisas. Outro princípio também do sistema foi o que o José Pedro já apresentou, que é o princípio de trofobiose. Então, a não utilização desses fertilizantes orgânicos de alta absorção, ele diminui a quantidade de aminoácidos livres na seiva da planta e, com isso, diminui também o ataque de insetos. Bom, então um pouco do histórico e da legislação dos produtos orgânicos. Em 2003 foi criada essa Lei 10.831, que define o que é um sistema de produção orgânica e também as suas finalidades. No ano de 2007, esse decreto 6.323, ele regulamenta, define as questões de comercialização, de mercado interno e externo, também informação de qualidade, rótulo dos produtos orgânicos. Em 2019, tem várias instruções normativas são lançadas. Essa número 17, ela estabelece as normas técnicas para obtenção de produtos orgânicos provenientes de extrativismo sustentável e orgânico. Então, produtos orgânicos não são somente aqueles que são produzidos propriamente na propriedade. Eles também podem ser provenientes de extração, desde que ele siga alguns princípios, né, que seja sustentável. Também essa instrução normativa número 19, ela estabelece os mecanismos de avaliação e controle de qualidade orgânica, tanto para os que produzem, transportam e armazenam. Então, isso é válido lembrar que o produtor orgânico não é o único responsável pela qualidade do orgânico. No transporte, armazenamento e a comercialização também tem que estar livre de infectação com. Então, o mercado dos produtos orgânicos, no Brasil já existem mais de 7.000 produtores certificados ou que estão em processo de certificação. Isso vai dar em área mais de 115.000 hectares para pastagem de gado de leite orgânico e outros 150.000 hectares, eles são destinados a cultivos diversificados. Isso gera em torno de 220 milhões a 300 milhões de dólares movimentados anualmente no Brasil, e no mundo chegam a cerca de 20 bilhões de dólares movimentados em produtos orgânicos. Outra coisa é que a predominância de orgânicos no Brasil é na produção primária, então existe ainda uma baixa taxa de processamento e industrialização desses produtos, então a gente ainda vende muito produto primário, semente ou leite, e acaba, às vezes, importando esses produtos com preço mais caro. Com esse trabalho, a gente pode afirmar que os sistemas convencionais de produção de alimentos provocam o desgaste do solo. Isso porque é bastante revolvido o solo e a gente usa muito agrotóxico e fertilizante químico. Os sistemas agroflorestais e orgânicos fornecem diversos benefícios, principalmente com relação à saúde da humanidade, tanto para quem produz quanto para quem consome. O sistema torna-se relevante no quesito de recuperação de áreas degradadas. Isso porque a gente não vai usar maquinários pesados para revolver a terra, nem mesmo agrotóxicos ou fertilizantes químicos. O custo de produção em sistemas agroflorestais são menores comparado ao sistema convencional. Para iniciar esse sistema, a gente vai precisar investir, mas não vai ser tanto comparado ao sistema convencional, porque no sistema convencional a gente vai precisar sempre revolver a terra, gastando combustível, usando maquinário, comprando fertilizantes e defensivos. E na produção em sistemas agroflorestais, a gente não vai precisar revolver a terra tanto, e a matéria orgânica vai ser mais concentrada nessas áreas. E é sugerido que órgãos responsáveis estimulem os agricultores brasileiros a praticarem os sistemas agroflorestais, mostrando principalmente o benefício que esse sistema traz com relação à saúde de toda a humanidade. Além disso, ela não é tão cara em relação ao sistema convencional. Esse foi nosso trabalho, então, pessoal. Aqui estão as referências que a gente utilizou para construir ele.
e muito obrigado.